Oiê, oi pessoal, oiê, oi, oi. Pessoal, se vocês puderem me dar um retorno aí do som, vocês que já entraram, por favor. Oi, irmã Elô, oi. Ei, irmão, irmão Luan, de Arapongas. Ah, que legal, conheço Arapongas. Boa tarde, pessoal. Eu acho que a irmã Edna e o irmão Cris já entraram, já entraram. Tá ok? Maravilha. Falaram que tá ótimo o som. Eu já aceitei os dois aqui. Tô aguardando eles aparecerem. Ah, maravilha. Olá, Oi, meus Olá, boa queridos. noite. beleza? Um pouquinho baixo, né, teu som? O meu ou do irmão O Cris? seu. O meu, É. eu Para mim tá de coloquei aqui, boa, tô ouvindo de boa. tá? Será que Para mim tá um tá pouquinho baixo. mas tá dando para ouvir? Dá para Tá. ouvir. Maravilha. Ai, gente, estou muito feliz que a gente está aqui de volta ao estudo, graças a Deus, né? Maravilha. Depois de Até que todas as enfim. semanas aí, né, de muita correria, que a gente teve que pular, esse estudo do qual a gente gosta tanto. Nós já estamos os três aqui, né, nessa caminhada desde 2021, né? Então já faz aí bastante tempo que a gente está Graças a Deus, né? estudando, conversando sobre esses livros de André Luiz, né, que são tão especiais aos nossos corações. Então hoje eu estou muito feliz por nós três estarmos aqui de novo, né, de volta aos estudos. Bom, pessoal, eu quero saber se vocês estão bem, né, irmã Edna, irmão Cris, depois de todos esses Tudo dias. bem. Saudades, né? Saudades. Saudades, né? Tudo bem, graças a Deus. É Mas tudo em verdade. paz, graças a Graças a Deus. Deus, gente. Então, pessoal, para quem vai estar conosco, antes de nós, porque algumas pessoas perguntaram em que capítulo nós estamos, né, e como nós retomaríamos o estudo. Gente, a gente entende que é melhor, por causa do lapso temporal que se passou, a gente retomar, né, um pouco da introdução dos personagens. É um livro complexo em termos de personagens, né? São muitos personagens. Então a gente entende que o melhor caminho seja uma retomada mesmo, passando aí pelos capítulos que nós já estudamos, né, relembrando. E aí, se a gente conseguir fazer essa introdução, né, essa retomada rapidamente, a gente entra no capítulo 13, talvez no 14 e no 15, como nós nos planejamos. Se essa retomada demorar mais tempo, a gente deixa para a semana que vem. Agora, se Deus quiser, nós estaremos aqui toda sexta. Então, na sexta que vem, a gente continua, né, nos capítulos, fazendo a dinâmica sequencial, como a gente sempre fez. Antes de nós começarmos os estudos, eu quero fazer uma oração, principalmente para agradecer a Deus por nós estarmos aqui de volta. E aí depois a gente já, né, vai ao trabalho e entra nesse texto maravilhoso propriamente. Então vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor e Salvador, a luz do mundo, o príncipe da paz, o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas, Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujos braços nós temos encontrado abrigo, afeto, carinho, proteção e toda a espiritualidade amiga que nesta tarde, com muita alegria e gratidão, nós cumprimentamos no nome do nosso amado e saudoso Chico Xavier, por cujas mãos maravilhosas nós temos acesso a essas bênçãos espirituais. Na tarde de hoje, nós nos reunimos aqui em nome de Jesus e com as nossas mentes voltadas à imagem excelsa do nosso Mestre, com os nossos corações abertos, nós nos prostramos de joelhos e dizemos: Deus seja louvado. O nosso principal objetivo nesse momento é agradecer, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Nós queremos agradecer pelo teu amor que nos constrange, porque sabemos
que somos imerecedores de tamanha graça, mas mesmo assim ela nos alcança. Nós queremos agradecer porque o Senhor enviou o seu Filho, esse Espírito tão iluminado, Jesus Cristo, o nosso Messias tão esperado em nosso favor. Agradecemos porque Ele nos deixou o Santo Evangelho e, na sequência, nós também recebemos a Santa Doutrina Espírita, pela qual nós somos muito gratos. Nós queremos aqui agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no objetivo do estudo, tendo acesso a essas obras tão maravilhosas que tocam tão profundamente as nossas almas. Nós te agradecemos muito porque nesse caminho evangélico nós temos encontrado toda a esperança de que nós precisamos para seguir em frente. Aproveitando, Jesus, a nossa gratidão aqui por estarmos reunidos em teu nome e crendo nos teus postulados, nós rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs que nesta hora padecem os sofrimentos mais atrozes. Como sempre, Mestre, nós nos lembramos das mães que perderam seus filhos, que estão desesperadas, dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, daqueles que estão nas ruas, ansiosos pelo pão e pela água, e sempre, Jesus, de todos os nossos irmãos que estão planejando tirar a própria vida em virtude da falta de esperança nos dias do porvir. Que a paz, a felicidade, a confiança e sempre a fé que provém do teu coração, Mestre, caiam sobre todos nós nessa tarde, que somos filhos de Deus em igualdade, trazendo aos nossos corações a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Nós chamamos muito Jesus, pedimos para que o Senhor abençoe os nossos esforços nessa tarde, pedimos para que nunca nos falte trabalho na tua santa seara cristã e uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. E em extrema gratidão pela tua vinda e por todo o teu auxílio em nosso favor, Mestre, de joelhos, mais uma vez, nós dissemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Nós chamamos muito, Mestre, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar agora, né, gente? Agora pedindo a Jesus aí o foco necessário para a gente seguir em frente. Muita gratidão. Bom, gente, então, a gente comentou isso lá no início, e esse livro, né, o Ação e Reação, ele é uma comemoração, né, e aí o Emmanuel fala isso para a gente, né, do centenário, né, aí considerando o Livro dos Espíritos em 1957, então em 1857, então em 1957, esse livro vem pelas mãos do Chico Xavier como uma comemoração ao centenário da doutrina espírita. Então a gente começa aí no prefácio tendo de Emmanuel essas informações, né, que trazem muita alegria para todos nós, porque como nós comentamos já, né, no estudo dessa obra, é um livro muito significativo para nós pensarmos, enquanto espíritos reencarnados que estamos aqui na Terra, a possibilidade de uma rearticulação no espaço e no tempo, entendendo essas leis de ação e de reação. E esse livro, né, e aí trazendo um postulado muito importante do cristianismo, que é o A Cada Um, né, segundo suas obras, esse livro traz para a gente esse entendimento de luz, no sentido de que a gente pode reequilibrar as nossas consciências através do amor, né, que, como Emmanuel diz no Pensamento e Vida, é, acima de tudo, serviço ao próximo, e traz também o entendimento de como esses momentos de luta, de dor, as dificuldades pelas quais nós passamos aqui no planeta Terra, também significam o reequilíbrio das nossas consciências, muitas vezes, né, implorados por nós mesmos, né, esses momentos tão difíceis, né, quando a gente está aí no processo, entendendo as necessidades espirituais, enquanto, né, planejando as nossas reencarnações, como tudo isso é necessário para que a gente possa seguir em frente e entender finalmente o que é Deus e seguir, né, rumo ao nosso Pai. Então, o Emmanuel começa o prefácio falando para a gente, né, que essa obra tão magnífica, ela é uma comemoração do centenário espírita. Como a gente sabe, o Livro dos Espíritos, 1857,
A gente tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, 1861, e depois, em 64, a gente tem o Livro dos Médiuns, 61, 64, o Evangelho, e depois a gente tem o Céu e o Inferno, e por último a Gênesis, e aí as obras, né, as outras obras de Kardec, como a Revista Espírita. Então a gente já começa nesse tom de comemoração, e como a gente já passou por algumas páginas desse livro, a gente entende o quanto ele é significativo para nós entendermos tudo isso e fazermos a leitura desse livro entendendo que a gente tem um tesouro nas mãos, né? Que é realmente uma caminhada que vale muito a pena. O Emmanuel traz para a gente, né, que para contribuir nessas homenagens, então, o André Luiz traz para a gente essa obra maravilhosa. E aí ele diz para a gente, né, que nesse livro a gente vai entender essa relação, né, entre a esfera dos espíritos, né, encarnados e aí o círculo de purgação. E logo nos primeiros capítulos a gente entende que a gente vai estar, né, tocando e falando, conversando sobre áreas espirituais, né, e também momentos espirituais dos nossos irmãos e irmãs que servirão de exemplo nesse livro, áreas espirituais que são um tanto quanto difíceis, né? Que tem uma densidade espiritual muito significativa, né? Que ainda tem uma ausência de luz também muito significativa. Então, de cara, o Emmanuel também já traz isso para a gente, né? Como essas zonas purgatoriais, né, pelas quais muitos espíritos precisam passar, afetam a vida das pessoas que estão encarnadas aqui na Terra. Ele continua dizendo para a gente que nesses círculos, né, de purgação, né, mais difíceis, nós somos constrangidos, né, nesse sentido de obrigatoriedade a uma segregação, né, temporária, e aí falando, né, desse ranger de dentes, desse choro, dessa angústia após a morte do corpo físico, né? Então, estamos ali separados nessas zonas mais difíceis, né? Nos resultados, ele diz, deploráveis de nossos próprios erros. Então, em todo momento, isso é interessante, pessoal, porque quando a gente começa uma obra espírita, né, como essa, ou como o Memórias, né, que trazem para a gente relatos espirituais que são um tanto quanto impressionantes, né, que são mais duros, de cara a gente precisa entender que tudo isso está relacionado à misericórdia do nosso Pai Celestial, que não há dor que dure para sempre, né? Então, Emmanuel já faz essa introdução para a gente, para quando a gente entrar no texto, a gente perceber que tudo passa e que essas pessoas, né, que estão servindo de exemplo também vão ficar bem. Então, ele fala da necessidade, e aí ele traz essa reflexão com a gente logo no início, da pena para a manutenção do Estado, né? A gente até tinha conversado, né? Como que para haver um equilíbrio na sociedade, a gente precisa da figura da pena, né? Se você fizer o errado, você vai sofrer, você vai ser punido. E aí ele traz essa analogia, né, do direito penal para explicar como no mundo espiritual essas penas também são necessárias para o equilíbrio dos nossos próprios espíritos. E aí ele traz para a gente, né, essa ideia de que isso não é isso não é um determinismo, né, absoluto quando nós temos que pagar, né, para reequilibrar as nossas consciências. E aí ele fala que André Luiz traz o espiritismo, né, com esses relatos tão bonitos, para nos mostrar essa concepção ampla da justiça de Deus. Então, esse é um livro, quando a gente está falando de ação e reação, e a gente até vai comentar isso com os benfeitores espirituais, em que a gente percebe que a justiça de Deus, ela é uma lei da natureza, né, necessária para as nossas consciências, e que essa justiça, ela significa o amor de Deus, e não que nós somos filhos de um pai que quer nos punir. E aí ele traz para a gente essa figura, né, sobre a qual a gente falou do Evangelho, né, que com Jesus, né, todo fardo é suave, né, todo jugo é suave, todo fardo é leve, porque no caminho do Cristo tudo melhora. Ele também explica, né, que as criaturas, e aí ele já traz isso para a gente de cara no prefácio e nos capítulos introdutórios. Quanto maior o conhecimento intelectual, e a gente tem isso no Livro dos Espíritos, maior a responsabilidade. Então, aquelas pessoas, né, que deliberadamente, conhecendo bem, tendo possibilidade de conhecimento, escolhem pelo mal, elas estão criando, né, um problema consciencial maior do que aqueles irmãos e irmãs que ainda não tiveram acesso ou que ainda não chegaram ao nível intelectual, né, em termos de evolução, suficiente para fazer esse juízo de valor. E aí ele fala para a gente, né, que toda vez
que nós nos envolvemos nos espinheiros da culpa. E aí, para a gente introduzir mais uma vez o livro, isso é importante. A culpa é um assunto que a gente vai tocar muito nesse livro, né? Como a culpa ela é complicada para a gente lidar quando a gente desencarna. Então, como os espinheiros da culpa trazem para todos nós, né? E por isso que a gente precisa evitar essas situações que nos façam sentir assim, como trazem para nós, né, esse ranger de dentes, essa treva, essa angústia após o desencarne. E aí ele exalta mais uma vez, né, falando sobre a obra ser uma comemoração aí em 1957 do centenário do Livro dos Espíritos, sobre como a obra de Kardec, né, é uma bênção nas nossas vidas, né? É esse arauto de esperança no qual a gente pode se apoiar para seguir um caminho mais honesto e mais eficaz em termos de felicidade espiritual. E assim a gente entra já no capítulo 1, né, para a gente poder passar. E aí a gente começa, né, a ter acesso a esses personagens maravilhosos dessa obra, né? Então, de cara, a gente percebe aqui André Luiz, né, que tem sido, né, o nosso grande personagem desde nosso lar, né? O irmão aí que traz esses conhecimentos maravilhosos para todos nós. E mais uma vez a gente tem a figura de Hilário, né, que é também um personagem muito significativo, que a gente já viu em outros livros e tá mais uma vez com o André Luiz nessa empreitada. Então, eles começam o livro visitando a mansão, né, da paz. A gente até conversou sobre isso, em algumas traduções a gente encontra mansão paz, né, mas nessas que foram editadas posteriormente pela FEB, a gente encontra aí mansão da paz. E aí, à frente da mansão da paz, está esse instrutor, né, que é o diretor, chamado Druso. Então, a gente já tem aí, para a gente ir retomando, 4 personagens. André Luiz, né, a Mansão da Paz não é um personagem, mas é um contexto espacial muito importante. Então, André Luiz, a Mansão da Paz, o irmão Druso e o Hilário. O Druso é o diretor dessa mansão, como nós dissemos, e essa mansão, né, ela está aí sob a jurisdição de nosso lar. Como nós vimos, existem muitos aspectos espirituais, lugares espirituais e até mensageiros espirituais que estão relacionados a colônias específicas. A Mansão da Paz, ela está absolutamente ligada como uma jurisdição mesmo à colônia de nosso lar. Ela foi fundada, né, eles trazem aqui pra gente, que ela foi fundada há mais de 3 séculos, né, então já faz muito tempo aí que esse lugar está em funcionamento, e a gente tem que admitir, 3 séculos contando da data do livro, né, e não de 2023, então já faz aí, quando a gente estiver aí chegando, se Deus quiser, a transição planetária, a Mansão da Paz já está batendo 4 séculos, se Deus quiser não vai ter, né, tanto problema mais. E é muito interessante porque o Druso fala, né, que são almas, essas almas que estão encarceradas ali, né, elas estão naquela situação difícil, e ele faz uma afirmação que é interessante. Ele diz assim: posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, né, apagando aí essa luz do equilíbrio de si mesmas. Então, esse é um resumo bem amplo para a gente poder seguir. A gente já vai para o capítulo 2, que a gente já passou pelos aspectos mais importantes. E aí, no capítulo 2, a gente tem alguns comentários desse instrutor. E é interessante, gente, quando a gente vai falando do Druso, é bom a gente prestar atenção, porque ele é alguém que traz à luz conceitos espirituais muito nobres, assim, que ajudam muito. E esse é mais um livro de André Luiz em que a gente encontra dicas práticas para a gente poder usar no nosso dia a dia. Então ele começa, né, trazendo aí toda essa ideia da mansão paz, e aí eles estão ali naquele contexto dessa mansão, e eles dizem pra gente que toca uma campainha, né, e aí ele fala que chegou, né, ali até aquela conversação, alguns internados que estavam já mais pacificados e lúcidos, né, porque nesse lugar a gente vai encontrar espíritos que ainda estão, né, aí enebriados pela culpa, pela treva, pelo ódio, pela raiva. E aí eles começam a uma certa palestra aqui, né? Uma troca, uma conversa que é muito interessante. E aí, uma fala interessante que eu quero ressaltar antes da gente passar é que André Luiz fala assim: quem terá visitado um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves que estavam naquele lugar, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Então, André Luiz traz para a gente, né, esses espíritos que estavam tão machucados que ele lembra aí para a gente essas doenças, né, na pele. E aí,
nesse capítulo a gente já tem também, para a gente já começar a retomar o livro, personagens importantes. A gente tem aí os assistentes. O Silas, que é um assistente, em cujo nome a gente precisa prestar bastante atenção, porque ele vai aparecer muito no livro. Então a gente tem a figura do Silas, do Honório e da irmã Celestina. Né? E aí trazem para a gente a informação que eles são 3 dos mais destacados assessores na condução dessa mansão aí, que é a Mansão da Paz. E aí o Druso inicia uma palestra sobre bom ânimo, né, que ele traz basicamente esses conceitos sobre os quais a gente já falou aqui nessa introdução. E aí mais uma coisa que eu quero ressaltar é quando ele diz assim: o pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e as enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. E aí trazem para a gente já esse conceito, né, de que ninguém avança sem pagar os débitos que contraiu. Isso não é possível perante a lei de justiça. E que para nós, né, herdeiros de um passado culposo, né, essas esferas físicas, né, como o planeta Terra, encarnar significa a saída de um inferno, que é isso que a gente está falando, né? Essa noção da Bíblia, das trevas, do ranger de dentes, né, dessa aflição muito grande. E aí, eles trazem alguns comentários mais interessantes, mas eu acho que a gente pode passar, para a gente não se deter muito, a gente já pode passar para o capítulo 3 para a gente continuar. Qual de vocês estava no capítulo 3? O Cris ou a irmã Edna? Cris. Bom, capítulo 3 é intervenção na memória, e tem uma parte muito interessante a qual... Deixa eu só abrir aqui. Peraí. Deixa eu abrir meu resuminho aqui. Peraí, viu, gente? Perdão a demora. Então, o capítulo 13, ele começa justamente com a parte onde que entra o outro assistente, na verdade. Eu não sei se o João comentou, que é o Barreto, né? Onde o instrutor Druso, né, levanta, né, recebe um comunicado, né, dizendo que, né, na enfermaria 5 ali tinha alguns irmãos ali em crise, porque eles recebem um ataque, né? Eles estão onde o capítulo fala sobre o ataque aonde a Mansão Paz está sofrendo lá fora, né? Então o Barreto comenta ali, né, que realmente estava difícil, que tinha uma equipe lá fora socorrendo e eles não conseguem. E aí o capítulo ele envolve todo esse sistema qual o André Luiz e Hilário ficam muito impressionados com esse ataque que está acontecendo, né, lá fora. E aí o Barreto, né, o Druso leva justamente, né, ali o André Luiz para justamente conhecer um pouco ali a Mansão Paz por dentro, né, mostrando todo aquele sistema ali de defesa e tal, né, porque ele vai explicando também, né, ali a tecnologia, que é uma parte muito interessante, né, da nossa tecnologia, ou seja, da tecnologia espiritual a qual a gente tem acesso, né, que eles criam ali, na verdade, né, o sistema umbralino ali também, eles criam armas, então tem toda essa história ali de vigilância, né, para justamente eles conseguirem ter a proteção própria. Então, o capítulo ele vai envolvendo muito essa parte, né, de uma tour ali por dentro ali da Mansão Paz, para justamente mostrar ao André Luiz e o Hilário toda essa eficiência espiritual, né, na conquista ali da paz e do poder divino, porque tanto quando tem esses ataques lá fora,
as pessoas que estão dentro da Mansão Paz, por ressonância, elas ficam muito incomodadas. Então, quando se tem uma histeria ali naquele sistema umbralino ali fora, né, automaticamente todos aqueles pacientes que já foram acolhidos, mesmo eles sendo acolhidos, mesmo eles estando em tratamento, eles ficam muito incomodados por ressonância, porque eles não conseguem, justamente para a gente ver o quanto é importante a gente né, nos desenvolver por causa justamente das ressonâncias. Então, esse capítulo ele é muito voltado a essa turnê ali dentro, né, vamos dizer assim, né, para justamente eles conseguirem ter um entendimento, porque realmente os dois ficam muito assustados, né, ali com justamente com essas inteligências perversas ali, né, tornando né, aquelas anonimizações ali fora, e aí o André relata que ele nunca viu algo igual, né, essa monstruosidade, né, ele relata que é realmente uma tempestade, né, ali criada, e aí toda essa fala, né, vai mostrando justamente, né, ali o Drusilo coloca justamente ali falando sobre a memória que eles poderiam, né, sofrer sobre essas crises de loucura e as consequências graves que se eles não tomassem essas providências tecnológicas para proteger a Mansão Paz, né, poderiam ter situações irreversíveis para o paciente que ali socorria. Então, esse capítulo ele é muito voltado mesmo para isso, assim, porque ele é muito técnico, na verdade, né? Ele fala muito sobre ali, né, alguma coisa, e aí eles começam justamente a chegar a dois personagens ali, né, que é o Clarindo e o Leonel, que estão ali, que eles são personagens fundamentais ali nessa trama do livro, porque envolve uma história muito de desequilíbrio, né, entre os dois, que é muito interessante, assim, é uma lição muito grande, né? Então ele vai entrar, na verdade, entra mais outro personagem, que é o Luiz, né, nessa história. Tem ali também uma outra que é a Alzira, né, a esposa, que é justamente, né, que é levada ali, né, justamente vamos dizer assim, ao contexto da trama, porque ela é parte fundamental do que acontece. Então, entram mais esses personagens que são fundamentais lá para frente, né, e aí o capítulo vai chegando ao fim ali justamente, né, com a chegada de um mensageiro ali comunicando ao instrutor, né, que a caravana ali estava recém desencarnado chegando ali na Mansão Paz, ou seja, a capacidade ali da Mansão Paz é muito rápida, né, de chegar a coisas. Isso também é mostrado nesse capítulo, quanto a gente até estava brincando, né, o quanto que o Silas e o Drusilo se viravam ali nos 30 para conseguir fazer tanta coisa e ter tanto atendimento ao mesmo tempo, né? E aí, entre esses personagens, me corrija se eu estiver errado, mas entre esses personagens desse capítulo e vão se desenvolvendo ao longo da história. E aí a gente passa para o capítulo 4. Pronto, gente. Capítulo 4, alguns recém-desencarnados. Mas esse capítulo não fala de Antônio Olímpio, nem Alzira, e nem dos dois irmãos dele. Mas, nesse final do capítulo 3º, fala que esse Antônio Olímpio, ele tinha uma revolta muito grande. Ele chegou na Mansão Paz com uma revolta muito grande, foi logo hipnotizado, porque ele não queria, a revolta dele toda, que ele não queria dividir a herança, que era a fazenda, que ele matou os irmãos, afogou os irmãos, porque queria ficar com a fazenda. E isso é que vai iniciar a trama toda até o 12º capítulo. Mas o capítulo 4, gente, fala de um pátio enorme. E esse pátio, que eu achei muito interessante, até o João falou, né, que fica sobre a tutela do nosso lar, e é verdade, né, como se fosse uma rodoviária antiga, onde as pessoas ali estavam aguardando os recém-enxergados, justamente é o nome do capítulo, onde muitos espíritos são resgatados das zonas umbralinas, daquelas zonas mais inferiores que estão sofrendo muito, mas esses que são resgatados são aqueles que estão no sentimento já de remorso, porque esse capítulo, assim, o enviés desse capítulo, o X da questão é o remorso, quando a gente tem um remorso
quando a gente eleva o pensamento ao alto, pede ajuda a Deus, esses espíritos são resgatados. Então, é um comboio, uma caravana chamada comboio, que tem 2 vezes por semana essa caravana. E vai, assim, uma equipe espiritual, que à frente nessa equipe aqui, nessa caravana, é o senhor Macedo. E tem também alguns cães, eu achei muito interessante, achei lindo esse capítulo, porque fala dos cachorros, não é, gente? Que ajuda, né, a resgatar. Então, eles têm hora para ir, mas não tem hora para chegar, porque o trabalho é intenso. E nessa caravana tinha uns 5 enfermos que veio de maca. E os familiares que ficaram aguardando ali, só nesse resumo um pouquinho mais rápido, né, João, para a gente não contar a história toda, eles ficavam comentando baixinho, mas dizendo, mas será que fulano vai melhorar? Será que vem realmente com vontade de mudar? Porque eles estavam lá na Mansão Paz, mas orando pelos seus entes queridos. Eles pedem, tanto é que tem um capítulo que eles conversam com o ministro de regeneração e pede para aqueles que ainda estão lá. Então, quem está na mansão fica assim, pedindo misericórdia, pedindo a Deus que resgate esses irmãos, que eles possam chegar até ali para poderem ser ali ajudados, doutrinados, educados, orientados, um tratamento de desobsessão, enfim, um tratamento espiritual que é belíssimo, a Mansão Paz ou a Mansão da Paz. E então, está na hora do comboio chegar, porque a sirene, não é como uma rodoviária, atua e chega o comboio e ali ficam os irmãos que aguardam, os familiares, olham aqueles que descem e começam a ficar com os olhos cheios d'água. Né? Ficar um pouco triste, porque muitos estão ali ainda sem saber, estão hipnotizados, estão fixados ao processo do desencarne. Outra questão, da questão desse capítulo é que eles vêm ainda com a moléstia da carne, ainda vêm com a situação toda, né, de que desencarnou, a enfermidade. Por quê? Porque ainda está fixado. Aqui fala no clichê mental. Eles fixam, é como se ficassem cristalizados na mente de cada um aquela situação do remorso, da situação que fez horrível, né, daquilo que errou, e também do momento do desencarne, porque no momento do desencarne, você lembra das situações todas da vida, né? E aí você já entra no estado de memória e de fixação desses clichês, dessas experiências. Então, o que acontece? Não são todos os desencarnes como o de Chico Xavier, né, gente? Que é recebido por Jesus. Mas, né, João? Então, eles são levados. E tem duas experiências nesse capítulo, que a gente vai falar um pouquinho rápido, que uma é de uma jovem que desencarnou. Ela era filha de uma bailarina, e essa bailarina, essa senhora, ela era muito mal vista perante a sociedade, porque antigamente as artistas nessa área aí tinham preconceitos, ainda hoje tem um certo preconceito em determinadas profissões, mas antigamente, na época dela, o pessoal tinha preconceito com ela, e ela terminou sem trabalhar e foi morar na casa da filha. Viveu para criar a filha, viveu para sustentar. Mas o pai era um desses que visitava ali aquele teatro, então teve um romance com ela e não quis compromisso com ela, e ela engravidou. Então esse pai dessa filha era rico, era bastardo, e deixou uma herança para ela. E ela começou a vaidade, a se vestir melhor, a estudar melhor, e não quis mostrar, começou a ter vergonha da mãe. Isso acontece muito, muitos jovens têm vergonha dos pais quando chegam em determinado patamar. Isso é um recado para todos nós, para nós não desprezarmos os nossos pais, a nossa origem, que isso é muito importante. E aí, mas o que aconteceu? A mãe foi morar com ela, ela casou com um fidalgo, com uma pessoa nobre, um homem de classe, ela começou a viver uma outra vida, a mãe muito humilde. E o que foi que ela fez? Ela inventou, criou, mentiu ao marido, dizendo que a Lia não era a mãe dela, ela havia criado, né? A moça, ela era filha de criação, ela havia roubado essa moça. E ela também estava roubando, né? Tinha roubado ela.
e ele botou ela para fora de casa. Ela também consentiu isso. A mãe não falou nada, foi embora chorando, desencarnou. E nesse momento que ela entra numa maca completamente desequilibrada, com essa fixação e esse remorso, gritando, pelo amor de Deus, me ajude, né? Eu quero um padre, eu quero alguém para me ajudar. Quem estava ao lado dela era a mãe para ajudar. E a mãe ajudou, pediu ao ministro, ao instrutor, e ali ela foi levada para a Mansão da Paz, ela foi ajudada e ela foi resgatada para um novo processo reencarnatório. Nós sabemos, todos nós, que o João até deu uma pincelada, que nós espíritas temos o livro Céu e Inferno, onde está escrita as leis divinas. E todos nós, independente de sermos espíritas, nós sabemos que temos que seguir as leis. Quando nós infringimos essas leis, nós temos que responder por isso. Isso é uma coisa natural. Porém, a doutrina espírita fala da lei de causa e efeito, que não é olho por olho e dente por dente. Se nós fizermos por onde no nosso processo reencarnatório nos melhorar, aquela situação que temos que passar, ela é amenizada. Uma outra hipnose que houve foi de uma senhora que ela falava em Satã. O tempo todo ela tinha uma visibilidade, uma coisa horrível, ela era muito católica, e nós sabemos que tem pessoas que são muito ligadas à figura do demônio, do Satanás, e ela ficou sendo perseguida, tá certo? Por essa imagem que ela criou. Observe que também nesse capítulo, outra chave ali, são as criações mentais que nós fazemos. Por isso que nós devemos ter cuidado com tudo que nós pensamos, com toda a nossa conduta mental, com tudo que nós assistimos, com tudo que nós falamos, porque tudo isso vai criando em nossa volta imagens verídicas. E os obsessores, os irmãos, aproveitam as imagens para tomar a forma, porque a primeira propriedade do perispírito é plasticidade, e essa independe do grau moral, até um determinado momento, lógico. Mas um espírito intelectual, como o João falou, que nós precisamos de evoluir intelectualmente, mas também o sentimento, não é isso? São as duas asas, segundo Emmanuel. Mas esse lado intelectual faz com que você aprenda a manipular e a plasmar. Então, esses espíritos obsessores, quando se apresentam com determinada roupagem, eles estão plasmando e fazendo medo, aproveitando aquela criação mental que determinadas pessoas ainda perduram ao longo da sua existência e após. Porque os resgates, os problemas de ação e reação, que é a lei de causa e efeito, que é a lei de provas e expiações, a causa prova e expiação é efeito, não é isso, gente? E isso perpetua ao longo das encarnações. Mas, resumindo, é isso, João. Entendeu? O capítulo é bom a gente não continuar muito, porque senão vai ficar só com o capítulo 4, não é isso? É verdade. Mas muito obrigado, gente. Vocês trouxeram aí esses capítulos brevemente. Aí é bom que a gente vai construindo realmente a ideia do livro, né? Antes até de continuar esse nosso resumo, é isso que a irmã Edna trouxe. É muito interessante para a gente pensar, né, como a gente precisa tomar cuidado e ter essa questão do sentimento um tanto quanto refinada para discernir os espíritos, como o apóstolo, né, João fala na sua epístola, né, para nós discernirmos os espíritos, para nós sabermos se eles têm a procedência de Deus ou não. Porque, como a irmã Edna falou, se alcançou um determinado nível de intelectualidade, consegue sim fazer certas coisas, consegue, né, através da inteligência, utilizar aí o perispírito, né, sendo tão plástico para assustar as pessoas. E isso, gente, eu lembro que a gente até fez esse comentário quando a gente passou por esse capítulo da irmã Edna na primeira vez. Por que a gente vai assistir filme de terror para colocar essas ideias na nossa consciência? Por que a gente vai dedicar os nossos olhos que são sagrados à pornografia, coisas que são das trevas, para a gente ficar com esse arcabouço de coisas ruins na mente para serem usadas contra nós nos dias do porvir? Não faz sentido, pessoal. É melhor a gente usar todos os nossos dons, audição, visão, né, tato, paladar, olfato, com as coisas
que procedem de Deus, para que a gente construa esse caminho, né, realmente mais relacionado aos espíritos superiores. Eu estava até conversando com o Cris esses dias sobre essa questão do som e como o som, né, desarmônico, depois ele pode explicar isso para a gente, como ele é algo trevoso, que desequilibra, que te abaixa a sua vibração. Então, por que, gente, que a gente vai ocupar os nossos ouvidos, né, com coisas das trevas para os espíritos que ainda se comprazem no mal usar tudo isso contra nós? Não faz sentido, né, pessoal? Então, a gente continua aí, né, nessa questão de introdução e aí, vamos passar aqui rapidamente pelo capítulo 5. E é um capítulo interessante, que tem aí o título de Almas Enfermiças, e aí depois, né, desse repouso, né, depois dessa apresentação toda, eles vão repousar, e aí o Druso convida todos eles aí já considerando o próprio Silas, para um passeio nos arredores daquela mansão. E aí, gente, é interessante porque o Druso, ele já estava em mente, quando ele queria mostrar a mansão para eles, que eles aprendessem alguma coisa sobre a lei de ação e reação. Então, seria o primeiro ensinamento para eles. E é interessante porque uma das primeiras afirmações que eu acho que a gente destacou aquela vez, a gente precisa repetir, é a seguinte: ele fala assim, que para nós pesquisarmos sobre a lei de causa e efeito, as províncias infernais são muito mais adequadas do que as celestes. Nós ainda não conseguimos entender a glória e o regozijo, né, dos seres angélicos que representam aí os estados superiores, né, que transcendem a nossa compreensão. Então é triste isso, né, pessoal? A gente perceber que para a nossa compreensão, todo esse arcabouço de conhecimento do mal, do inferno, da treva, ainda é muito eficaz, porque nós ainda não desenvolvemos sentidos mesmo para poder entender as coisas celestiais. E aí, olhando, né, para aquelas cenas tristes, né, ao redor da mansão, aquela aflição toda pela qual aqueles espíritos estavam passando, né, ele diz que nós, psiquicamente, olha aí, gente, né, estamos mais próximos do mal e do sofrimento. Né? Isso é planeta de prova e expiação. Né? Estar psicicamente próximo do mal e do sofrimento. Né? Essas zonas ainda sendo necessárias no orbe aí espiritual do nosso planeta. E aí André Luiz conta que à medida, né, que eles se afastavam da mansão e iam, né, penetrando nas sombras, iam aumentando aqueles gritos, né, aquelas blasfêmias, né, aquele vozerio da aflição ali daqueles irmãos que estavam naquele lugar. E aí ele conta pra gente, né, que quando ele e o Hilário eles viram aquela cena, né, eles começaram a perguntar, né, por que a mansão, né, sendo uma instituição de caridade, né, abraçando já tantas pessoas, como a irmã Edna falou, né, de pessoas que estavam lá dentro da mansão, por que os trabalhadores da mansão não se dedicavam a todos aqueles sofredores que estavam ali atrás? E é interessante, porque o Silas começa a explicar para a gente, né, que a gente, no caso a gente não, né, mas eles não poderiam acolher aqueles irmãos e irmãs, né, que estavam ali nas trevas, cujas, né, consciências ainda estavam imersas numa revolta sistemática. Né? E aí, gente, isso é interessante. Essa questão da revolta sistemática, ela é muito interessante, porque a gente está percebendo aqui que aqueles que estavam revoltados, com muita raiva, com muito ódio, sistematicamente batendo nessa tecla, eles não eram acolhidos pela mansão. E simetricamente, Allan Kardec, lá naquele livreto chamado O que é o Espiritismo, ele fala para a gente para que nós não percamos tempo com os críticos sistemáticos, com os revoltados sistemáticos, porque no caso desses irmãos e irmãs, o tempo vai se encarregar deles. E ele fala para a gente que muitas vezes, quando você vai, né, perder o seu tempo com um revoltado sistemático, com um crítico sistemático, o que vai acontecer é que ele, percebendo que você está tentando convencê-lo, ele vai ter o ego inflado e ele vai se sentir ainda mais orgulhoso e vai se tornar ainda mais sistemático nesse não, né, tão deliberado e tão inconsciente. E aí, né, eles começam a comparar, né, em pensamento, o André Luiz, o Silas, né, olhando para aquilo tudo que estava ali, né, essa situação, né, como aquele grande asilo que estava lá no capítulo passado, né, e eles começam a fazer essas comparações mentais. E aí o Silas percebe, né, que quando eles estavam passando, né,
por aquelas regiões, né, vendo aqueles irmãos, ele percebe, né, que aquela ocasião não era a mesma coisa, né, em relação ao que nós vimos anteriormente, porque ele fala que uma coisa são os espíritos, né, inconscientes e devedores, né, que realmente adquiriram débitos, né, mas diante dessa inconsciência, que foi o que a gente falou. Agora ele fala, outra coisa são aqueles insensatos e rebelados, né, que já conheceram o cristianismo, já conheceram o espiritismo e mesmo assim decidem por esse mal deliberado. E ele fala, né, que essa reflexão que eles estão fazendo ali, eles já tinham feito lá no primeiro livro sobre aqueles irmãos que ainda não tinham a capacidade e a possibilidade de entrar em nosso lar, né, e ainda precisavam passar mais tempo purgando nas trevas. E eles falam pra gente, né, que essas regiões, né, aí trevosas, né, as regiões das trevas, foram visitadas por muitos médiuns ao longo dos séculos, né, foram desdobrando até essas regiões. E aí eles voltam, né, e criam essa ideia e vão descrevendo essas cenas do inferno. E é assim, né, com o desdobramento de médiuns, né, nessas regiões, que foi se solidificando no planeta Terra essa tradição do inferno eterno. E, né, e a gente sabe que para vários irmãos, né, que infelizmente não tiveram acesso a um conhecimento espiritual de maior qualidade, quando eles estão nessas regiões das trevas, eles pensam que aquilo nunca vai acabar. E os espíritos superiores falam para a gente no livro dos espíritos que é um castigo muito grande pensar que aquela dor vai ser eterna. Que isso para o espírito deixa uma marca assim indelével mesmo, né, que marca aí para muitas gerações e para com a graça de Deus não precisar passar por aquilo novamente. E aí que, né, nesse contexto, o Hilário demonstra, né, um pesar de estar ali vendo aquela situação. E aí o Silas, né, explica para ele, né, que não se tratam ali de almas inocentes. Né? Então a gente volta para essa questão da justiça. E isso é uma coisa que a gente tem que martelar muito nesse livro. Né? Sempre que a gente encontra um irmão, uma irmã sofrendo muito, né, no mundo espiritual, no mundo material, a gente precisa entender que existe uma razão de ser espiritual para que aquilo se dê daquela forma. Isso não significa, pessoal, que a gente não tem que estender a mão num sentido de caridade para quem está sofrendo, né? Porque esse é um entendimento errado do karma, muito relacionado, né, muito relacionado àquela concepção hindu, né, dos hindus, do olho por olho, dente por dente, do karma estanque. E assim, eu estou vendo uma pessoa passando fome na rua, eu nem toco nesse assunto porque ela está espiando. É um problema dela. Com o espiritismo, com o cristianismo, a gente sabe que não é assim. Né? A gente entende que a justiça divina ela está se manifestando, mas simultaneamente a gente entende que é o nosso dever agir no máximo das nossas forças para ajudar quem está sofrendo. Então, a gente precisa separar essas coisas, entender a justiça divina e tomar responsabilidade da nossa parte no sofrimento das pessoas. Cris, você que está com 6? Sim. Pode Capítulo 6 é no Círculo de Oração, que é um capítulo muito interessante, que é um capítulo muito belo, porque primeiro porque também, né, relata uma tecnologia do mundo espiritual, né, de se materializar um ser que está, né, numa esfera né, superior. No caso, aparece um novo personagem, que é o ministro Sanzio, que é ele é ministro do Ministério da Regeneração, e ele se apresenta nesse círculo de oração. O André Luiz relata que é uma tela, né? Isso. Uma tela translúcida. Uma tela, O André Luiz relata que é uma sala lá dentro da Mansão Paz, muito bem preparada, né? Ele até sente uma vibração diferente quando entra na sala. E aí tem uma reunião justamente com médios ali para justamente fazer com que essa tecnologia possa funcionar. Então ele fala que é uma sala com uma mesa, né? E os médios em volta dessa mesa e no fundo da tela, no fundo da sala tem uma tela muito grande, né? E que essa tela, quando eles começam a orar, justamente ela começa a ficar translúcida e aparece a imagem, né, do ministro Sanzio ali, para deliberar, né, vários processos ali reencarnatórios, porque é interessante também, a Mansão Paz ela atua diretamente em algumas reencarnações ali, até mesmo compulsórias. E então ele vai deliberando ali, né? O André Luiz fala que ele chega e vai analisando os documentos ali para justamente autorizar essas reencarnações e funções ali da casa.
né, da Mansão Paz. E uma coisa muito interessante, porque aí chega a história de Antônio Olímpio, né, até ele, e ele chama a Alzira, que era a esposa de Antônio Olímpio, que foi assassinada por Clarindo e Leonel, e ela já estava também numa esfera superior, então ela chega ali, e o André Luiz fala que quando ela chega também né, é uma situação muito peculiar, porque eles ficam bem assustados ali, quer dizer, o André e o Hilário, né, vendo aquela tecnologia toda acontecendo ali, ele se apresentando, e aí ele começa justamente a autorizar o processo de reencarnação ali de Antônio Olímpio, né, junto, né, ali ao filho, o filho dele ainda está na Terra, sofrendo a expiação dos irmãos de Antônio Olímpio, que é o Clarindo e Leonel, né, então ele começa a autorizar, então a Alzira chega para justamente anteceder pelo Antônio Olímpio, se colocando, né, ali no processo reencarnatório, ali se doando para que toda essa trama se dissolva futuramente, automaticamente, porque ainda tem o resgate ali de Clarindo e Leonel, a qual a gente vai ver nos capítulos, né, próximos, que é muito interessante também, é uma grande lição. Eu nunca vou esquecer esse capítulo onde o Silas, né, se coloca ali e explica por que ele está ali também. É muito interessante. Então, esse capítulo é em torno justamente desse momento que é muito interessante. O poder da oração também é sempre ressaltado nesse capítulo, né, por causa que a oração que eles fazem, né, aquele corpo mediúnico ali na Mansão Paz proporciona a ressonância com o ministro, né? Precisa de muitos médios ali para justamente essa tecnologia, essa tela gigante funcionar. Então é muito interessante, esse capítulo realmente é em torno disso, das deliberações reencarnatórias a qual o ministro Sanzio faz, e essa aparição da Alzira, que é um ser realmente muito iluminado, se doando nesse processo para resgatar, né, tanto o Antônio Olímpio quanto o Clarindo e o Leonel, e o seu filho, que está justamente sendo obsediado pelos dois aqui na Terra. Então é um capítulo muito lindo, e aí a gente pode passar para o capítulo 7. Realmente é lindo o capítulo, né? É. E assim, tem um detalhe nesse capítulo, Cris, que eu adorei, que você falou, né, da outra vez, e que ficou na minha mente, que eu achei assim, eu já tinha lido, mas na reunião lá dentro, entraram poucas pessoas, aquelas que foram convidadas. Isso eu achei importante, que nem todo mundo poderia entrar. Não, por é conta verdade. da questão interior, da sua moralidade, Bem lembrado. do esforço, a leitura do interior, né? Da Bem aura. lembrado. É. Existia duas irmãs, né? Por sinal eu escrevi Verdade. aqui, Madalena e Silva, né? Isso. Que você falou, que ela estava diferente da sintonia. O próprio André Luiz percebeu que ela estava com a sintonia totalmente desarmonizando, podemos dizer. Uhum. E aí ele olhou para o instrutor e ele disse, não, ela foi convidada, elas foram convidadas. Deixa ela aí, porque elas estão assim por conta dos entes queridos que elas vieram pedir, e foi quando ela acionou, ela externalizou, pedir para reencarnar. Então, o processo de reencarne não é tão fácil, não é? Não. Não é uma coisa assim que você... Diga, Cris, pode falar. Não, foi muito bem lembrado, porque tem uma parte também que eu lembrei agora você falando, que é a limpeza mental que todos precisariam de ter ali nessa sala, para que isso, para que a presença do ministro fosse, né, conseguisse trazer a presença dele, tanto da irmã Alzira, que é a limpeza mental, ou seja, isso é muito difícil para a gente que está encarnado, principalmente o André também sentiu uma dificuldade, mas é aquela coisa, né, de você sentir. Então é aquele momento que você sente amor e todo o ambiente se transforma, né? E isso justamente estava dando suporte para a desarmonia das duas estarem ali, né? Esse detalhe eu achei importante, porque nós vamos para uma reunião, isso é bem lembrado, porque a gente está aqui contando o livro, mas para trazer para nós, não é isso? Então, devemos ir para uma reunião. Logicamente, nós temos as preocupações da vida, os problemas que acontecem com os entes queridos, que acontecem dentro de casa, mas você tem que ter, por isso o estudo, por isso o exercício da caridade e por isso a prática, né? Juntamente que é o estudo com o desenvolvimento, o estudo com a prática, para que você saiba
equilibrar suas próprias emoções, né? Porque são as emoções primeiro que tem que ser equilibradas, seus sentimentos, para depois a mente funcionar. Por isso que facilita os espíritos observarem quando nós não estamos equilibrados. Porque são as emoções que a gente bota para fora. O seu olhar fica diferente, o seu batimento cardíaco, né? Tudo fica diferente. Você fica inquieto, você não fica. Então, foi chamada a atenção ali, porque o que elas queriam é que seus esposos, né? Eles reencarnassem. E a Alzira chamou muita atenção, porque ela tinha um equilíbrio, e ela foi tão humilde, que ela disse assim, eu quero reencarnar, e eu gostaria que desse essa oportunidade a Olímpio, para que ele volte e eu possa ser novamente auxiliá-lo como esposa. Então, assim, e aí o Sancho disse, né, o ministro de regeneração, ele disse o seguinte, você sabe que existem os dois irmãos que estão com ódio, né? Ela disse, eu sei, mas eu também faço parte do contexto. Então, assim, gente, são esses detalhes, né, Cris? Diga. Muito lindo, né? A abnegação dela, né? Que ela nem precisava, mas ela se oferece ali para justamente, né? Porque o Antônio Olímpio vai ser filho do filho dele, né? E ela vai casar com o Antônio Olímpio de novo para trazer os Clarindo e Leonel como filhos, ou seja, olha só de anos para programar esse desenrolar, né? Muito lindo. E ela pede para ajudar como anjo da família, não é? Ela pede para... Mas aí é o início, não é isso? Aí entra... Pode começar a continuar no capítulo 7. Acho que a comentar isso, que eu queria comentar, porque quando a gente pensa nesse planejamento dessa família, a culpa deles em relação a ela faria com que eles fossem espíritos mais dóceis, né, ao espírito dela. E, sem conseguir entender isso, né, a consciência deles olharia para aquela mãe e teria mais facilidade de obedecer, de seguir, né, em detrimento dessa culpa que eles sentiam. Então é muito bonito ver, né, como a espiritualidade tem instrumentos e meios, né, para que esses espíritos possam realmente se rearticular e para viver mais felizes no futuro, para viverem mais felizes no futuro. Muito bem, João. Muito bem lembrado. Perfeito. Mas é isso. São os capítulos que mexem com a gente, né? Mexem com o nosso dia a dia e com nossa conduta. O que é que eu... Não é? Porque o meu desencarne vai depender da minha conduta hoje, né? Do meu viver bem. Né? Eu quero ter um desencarne melhor, mais amparado, mais saudável. Então, eu tenho que fazer por onde? É um processo. A preocupação não é o fim, é o caminho de chegar até o fim. Né? A nossa preocupação é o caminho, como eu estou caminhando. Mas o capítulo 7, gente, é conversação preciosa, que é justamente com o ministro Sâncio. Ele vem responder todos os questionamentos de Hilário, de André Luiz, sobre a questão do karma, sobre as questões dos sinais do karma, sobre as questões da eternidade, sobre as questões do bem e do mal. Não é? Então, assim, é um capítulo muito instrutivo, que a gente deve ler, reler, e assim assimilar, porque nós sabemos que esses livros são tesouros em nossas almas e que é o esclarecimento, né, para nós de toda a codificação, de tudo que nós precisamos saber minuciosamente, até para dizer, eu errei por ignorância. Não, você errou, mas errou consciente. Né? Tá aqui os livros, estão aqui os livros para você ler. Então, a primeira pergunta que ele fala, né, a pergunta sobre a respeito, a André Luiz pergunta, o que é o karma? Né? Aí ele já vai falando, né, que o karma é uma linguagem indiana, mas que na nossa concepção, na nossa visão, tá certo? Todo efeito tem uma causa, e toda causa tem um efeito. Então, ele começa colocando logo que os efeitos são originários dessas causas e que nós temos uma conta, uma dívida. É por isso que nós viemos em eternidade para passar por um processo educacional de burilamento desse eu profundo. Por isso que os pais têm uma responsabilidade muito grande na formação da criança. Mas aí pergunta, e por quê? E quando aqueles que não têm pais? Não tem problema, porque já vem
com amparo espiritual, já vem no seu arcabouço, como diz João, tá certo? Aquelas experiências e uma preparação, um tratamento para que ele também se conduza. Vai surgir os amigos, vão surgir o professor, né, a tia, outras pessoas que vai, né, amigos, que vão ser conduzidos. Então, ele explica minuciosamente, mais à luz da doutrina, no sentido de que nós temos que compreender que o que a gente aqui planta, nós temos que responder por aquilo que nós plantamos, por isso que nós temos que pensar 2, 3 vezes para isso. Então, em seguida, ele pergunta sobre quais são os sinais, como é que eu devo, né, fazer para que eu saiba que aquilo ali é um sinal, não é? Que aquilo ali é algo que eu estou resgatando ou que é uma prova, como é que eu sei? Aí ele começa a falar sobre o bem e o mal, não é isso? Ele diz, olha, o bem é quando você faz aquilo de coração, sem nenhum interesse, né? sem nenhum tipo de sentimento que embargue o egoísmo. Então, quando você começa a fazer isso, né? Ajudando, aqueles sinais da enfermidade ou de algum problema dentro de casa, alguma coisa, vai sendo amenizado, porque você vai canalizando a sua mente para o bem, você vai canalizando a mente para o trabalho de caridade que João faz todas as sextas-feiras, belíssimo, né, que nós fazemos também em outros dias. Isso é maravilhoso. Você reabastece, se você se imbui de energia, você se sente mais feliz, porque esse bem, a diferença entre o bem e o mal, é quando você faz o bem sem querer nada em troca. Mas quando você faz o bem, embargando alguma coisa, querendo alguma coisa, buscando algo, né? Eu vou fazer isso para chamar atenção, para ficar em evidência, para que, assim, eu recebi uma ajuda do alto, então eu tenho a obrigação de fazer, ou então porque eu vou ganhar alguma coisa. Então, esse bem, ele não é válido, ele é o mal. E aí, os sinais kármicos, eles vão intensificando. Por exemplo, você veio com a lesão na região cardíaca, com uma disritmia, um exemplo. E aí, essa disritmia, ela pode não ter repercussão ou não. Ela pode ser um prolapso da válvula mitral com repercussão ou sem repercussão, mediante a sua vivência do bem e do mal, da sua essência interior. Eu achei fantástica a explicação, com outras palavras que a gente trouxe a miúde aqui. Uma outra coisa que ele perguntou, agora foi o André Luiz, não, foi o Hilário, é sobre o determinismo. Se todos os karmas, né, que não são os karmas, as expiações, os sofrimentos, se tem esse determinismo, que João até falou da outra vez, João, você poderia até repetir, né, que foi lindo o seu diálogo. Então, fala do determinismo somente para aqueles mais primitivos, aqueles espíritos que estão nas primeiras reencarnações. Mas nós não existe o determinismo. Fala aí, João. Você... Não, esse é um tema, né, muito debatido, né? A gente até comentou da última vez. Mesmo no espiritismo, as pessoas debatem muito. Existe determinismo? Eu fujo do meu karma, né? Eu consigo mudar a minha vida? E é muito interessante porque ele traz essa explicação para a gente, né? O Santos traz para a gente, explicando que esse determinismo ele vai diminuindo ao passo, né, que os espíritos vão evoluindo. Então, nós que estamos aqui, né, com a faca e o queijo na mão, espíritas, né, que entendemos tudo isso, né, que entendemos a possibilidade das coisas espirituais, né, em nosso favor e também em detrimento, né, nosso próprio, a gente pode fazer essa escolha. E aí a gente fez essa conexão, né, com o discurso de Jesus, que é o que a irmã Edna falou, né? Esse trabalho na caridade, gente, isso muda a vida para o bem. Né? Você vai estar mudando a sua história, você vai estar escolhendo esse caminho do amor, né? E afastando desse caminho da dor. E na doutrina espírita, a gente não pode jamais, né? Quando a gente vê um irmão, né? Uma irmã passando por uma dificuldade, fala, não tem que passar assim. Gente, não necessariamente. Né? E quando ele traz para a gente uma resposta categórica de que o determinismo não existe para nós, que ele não é a nossa realidade, que nós temos o livre-arbítrio, uma consciência já que evoluiu suficientemente
para traçar o nosso futuro aqui no planeta Terra e depois dele, a gente tem uma resposta que eu acho que ela traz a responsabilidade, mas em grande, né, em última instância, o que ela traz mesmo é a misericórdia de Deus, né, em nosso favor. E aí a gente precisa ter um nível de ponderabilidade grande, que como a irmã Edna trouxe. E a gente até volta mais uma vez para o Evangelho, né? Essa questão da caridade. Jesus repete quando Jesus vai falar sobre isso, ele repete várias vezes, né? E aí ele começa dizendo, né, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. E ele fala, porque se vocês praticarem os seus atos de caridade ou de bondade, vai depender da tradução bíblica, para que as outras pessoas vejam, vocês não esperem uma recompensa do vosso Pai Celestial que está no céu, que foi o que a irmã Edna trouxe para a gente. A recompensa é essa vaidade, né, que já foi ali, né, que já foi alimentada. Então eu dou uma esmola, eu filmo, né, saindo do carro, entregando para as pessoas. Não espera nada de Deus, né? E é o que a irmã Edna está dizendo. Não espere que isso sirva para abater os seus débitos de vidas passadas, porque você está inflando seu ego, você está alimentando seu orgulho, sua vaidade. Então, a sua recompensa é essa vaidade alimentada, vivida aqui no planeta Terra. Né? Então, quando a gente pensa nessa questão do determinismo, e que não existe determinismo, né? E aí a resposta categórica do nosso instrutor aqui no livro Ação e Reação, a gente precisa pensar na responsabilidade e pensar nesse ato de caridade, nesse ato de bondade, de forma honesta. Né, o nosso espírito com Deus. Porque quando Jesus, né, e aí não quero me estender, mas quando Jesus traz para a gente o óbolo da viúva, todo mundo colocando lá, né, muita moeda, e aquela mulher coloca 2 moedas, e Jesus fala, eu lhes digo, ela deu mais do que todos os outros. Então não é sobre quantidade, é sobre esse juízo de valor proporcional de estar dando honestamente, estar dando no limite das suas possibilidades, sejam elas, né, aí quais forem em determinado estágio da sua vida. Então, eu acho muito bonito isso que a irmã Edna trouxe do determinismo, e é um momento do capítulo 7, né, que a gente fica assim, encantado, né, com a explicação. É uma gratidão a Deus, né, por ter esse livro nas mãos. Isso, meu amor, isso é verdade. Pois é, gente. Então, assim, a questão do determinismo, ele não existe porque nós podemos mudar a nossa caminhada. Se é uma pessoa inconveniente do meu lado, que toda vez que chega eu me sinto mal, nós sabemos que já é uma expiação, né? Quando é uma coisa assim que a gente não gosta, mas aí você vai tratando com amor, você vai quebrando ali, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não tem esse detalhe, João? Pois é, veja aí, você vai reconciliar primeiro com os adversários. Olha aí o equilíbrio, meu irmão, minha irmã. Esse é o equilíbrio de você tratar com amor, você tratar com paciência, com mansuetude, né? Fazer a sua parte, e aí a coisa para o seu lado torna-se amenizado. Aquilo que você tinha que passar com aquela criatura não vai ser tão intenso como estava programado. No entanto, você reencarna para essa questão da programação, que não existe o determinismo, existe sim uma lei de causa e efeito que você precisa reparar, mas pode ser reparado de uma forma amena. Eu aborto uma criança, tá certo? E aí não tem como voltar atrás. Mas aí eu vou trabalhar no orfanato, eu vou visitar um orfanato, eu vou todas as sextas-feiras distribuir o pão, não é isso? Eu vou dar passe, não é? Eu vou atender as crianças, eu vou evangelizar. Então, aquilo que você fez, que ficou marcado para você expiar, vai ser diferenciado, porque você está reparando de outra forma. Não que você não passe por uma escassez de alguma coisa, ou você não tenha filhos, ou algum reparo nesse trânsito que nós não sabemos, cada história é diferente da outra, não é isso, João? Não existe história igual, por isso que a pessoa fala, aquela pessoa que tirou a vida, todo mundo vai passar pela mesma coisa? Não, porque não existe determinismo. Cada um tem sua história, tem a intenção, tem o histórico daquela criatura, tem as influências obsessivas, que tudo isso é amenizado. Então, meus irmãos, esse foi uma, dois. A outra pergunta, só para terminar, que é assim, como nós nos habilitarmos
para resgatar. Que queira ou não, a gente já falou, né, que foi a pergunta de André Luiz, como é que eu devo me habilitar? Sempre procurando o caminho melhor. Sempre, porque nós sabemos que, independente de ser um resgate ou não, ser algo que eu preciso reparar ou não, eu estou me reeducando, eu estou progredindo, eu estou passando por as provas até galgar a minha ascensão. Então, essa foi uma das últimas, né, e que precisamos voltar para refazer esse karma. É isso que ele responde, que a gente precisa diariamente usar o tempo melhor. Sempre, porque o tempo passa, mas nós não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. A gente podia estar viajando, não era, gente? Hoje é dia do advogado, certo? Parabéns, né? Parabéns aos dois. Passeando, não é isso? Que Deus abençoe a todos. É verdade, né? Hoje é dia do advogado, né? Então, né? A irmã Edna também é do direito, o irmão Silvio, né? Um abraço, inclusive, para ele também, Tá do aqui direito. Então, assistindo. poderiam estar aí, né? Viajando no dia de hoje. Pessoal, é muito interessante. Até da gente passar aqui, eu quero mais uma vez puxar isso que a irmã Edna falou, dessa preparação, né? E eu acho que um aspecto que ele traz que é muito bonito é esse né? Quando Jesus traz para a gente, né? Granjeai amigos, né? E trabalhando, a gente vai, né? Adquirindo uma família espiritual maior que vai nos auxiliar, né? Que vai poder estar conosco nos momentos mais difíceis. E quando a gente pensa, inclusive, nessa questão da caridade, né? O assistido do trabalho também tem espíritos elevadíssimos que olham por ele e que vão passar a olhar por você, né? Então, você vai criando uma rede mesmo de amigos que vão começar a te auxiliar nos seus momentos mais difíceis. E aí agora, pessoal, a gente entra no capítulo 8 e é o momento que a gente faz mesmo, né, o resumo da história principal do livro, né? Que é nesse momento, né? O título até é Preparando o Retorno. E aí a gente tem alguns esclarecimentos sobre Antônio Olímpio, né? Quem é esse homem, né, que começou esse problema todo? Então, o Antônio Olímpio, e aí a gente até tem uma informação interessante, que esse contexto do crime, da má atitude, isso se deu, né, falando aí do livro, há cerca de 35 anos, né, atrás, né? Então, no sentido aí, voltando aí na data do livro, 35 anos. Porque ele passou, né, 15 anos, né, que ele viveu com o dinheiro dos irmãos que ele matou e 20 anos na região trevosa, ou seja, 35 anos até ele estar nesse momento do início da reabilitação. Qual que é a questão desse irmão nosso? O Antônio Olímpio, ele era um homem muito rico, né? Ele tinha ali esse contexto que no Brasil, né, daquele momento, era muito comum, né, de possuir terras e plantações e tudo. Ele tinha outros dois irmãos, né, o Leonel e o Clarindo, e eles eram herdeiros, né, e aí de direito, né, os herdeiros necessários. Deu uma travadinha, acho que voltou, né? Voltou. É que a gente acabei de receber um aviso aqui da bateria, mas vai dar para a gente conseguir. Então ele fala para a gente, né, desse contexto, né, dos três herdeiros ali, igualdade, e ele cresceu o olho, né? E isso é muito comum. Ele não foi o primeiro, nem vai ser o último. Ele cresceu o olho, né, nas frações dos outros irmãos e ele decide matar os dois irmãos, né? Então, de uma forma cruel, né, ele mata os dois irmãos e esses dois irmãos, Clarindo e Leonel, se tornam os maiores obsessores da vida dele. Então, ele passa ali 15 anos vivendo com esse dinheiro da injustiça. E é até interessante isso, porque ele estava tão obstinado por esse dinheiro que ele vive, né, um tempo com esse dinheiro injusto que ele consegue, matando os irmãos. Mas a primeira questão do Clarindo e do Leonel é que eles matam a Alzira. A Alzira, ela era a esposa do Antônio Olímpio. E eles, em não conseguindo atingir naquele primeiro momento o Antônio, eles atingem a Alzira e eles conseguem matar a Alzira. Então, aí começa, né, essas imbricações, aí começam essas imbricações espirituais. Por quê? Nesse livro, o Sanzio e o Druso, agora eu não lembro qual dos dois em qual momento, mas eles explicam pra gente, o André Luiz, eu acho que até o Hilário que faz a pergunta, né? A gente adquire débitos
no momento em que a gente está desencarnado, e ele explica, sim, você piora a sua situação espiritual quando você se dedica a obsidiar um espírito que está encarnado. Então, o Clarindo e Leonel, que já estavam numa situação difícil, quando eles levam, através da obsessão, a Alzira à morte, eles pioram ainda mais a situação deles. Então, olha que complicado, pessoal. O Antônio mata os dois irmãos passam a obsidiar e matam a esposa dele. E aí, a Alzira, né, visita, né, nesse contexto aí de relembrar o passado, o Antônio numa enfermaria, né? E aí ela faz uma oração com ele. Da última vez a gente leu a oração. É muito linda essa oração, gente. Como a gente está com problema de tempo aqui hoje, a gente não vai ler, mas leiam essa oração, capítulo 8. Né? Ela se dirige a Maria, mãe de Jesus, a nossa mãe santíssima, de um modo lindíssimo. Ela faz uma oração que é muito linda. A Maria. E aí, qual que é a questão? E o Cris até falou, né, do poder da prece. O Druso, ele era um espírito, né, que tinha muitos recursos espirituais, né? Ele conseguia ajudar muitas pessoas, mas o Antônio, ele não conseguia auxiliar. Ele dava muitos passes magnéticos no Antônio, mas não conseguia chegar ao cerne daquele espírito, chacoalhar ali, né, quebrantar aquele coração. Agora, o amor de Alzira, quando ela faz a oração, quando ela se dedica ali, né, de coração, quando ela abre o coração dela a Maria, aí, pela primeira vez, ele retorna. Então, ele volta à consciência, né? Ele começa a desinchar ali, e o livro mostra pra gente, e ele, então, consegue atingir um estado de alerta e começar a ter uma conversa com Alzira através dessa prece tão bonita. Então, o sítio, né, em que se desenrolou, né, o objeto aí da herança, ele tinha sido transformado pelo Clarindo e pelo Leonel num antro aí, né, de espíritos, como se diz? Avarentos. Avarentos, essa palavra que eu queria. Assim, um antro de espíritos avarentos. E aí a gente já começa a entender as técnicas de obsessão que o Clarindo e o Leonel, né, usavam. E a gente tem acesso a essa história da escola de vingadores, né, onde os obsessores aprendem a utilizar técnicas aí aprimoradas de obsessão. Então, o Antônio e a Alzira tiveram um filho, né, que é Luiz o nome dele, né? Se eu não me engano. É isso mesmo, né? Eles tiveram esse filho que se chama Luiz. E esse Luiz também era muito avarento. E quando o Luiz passa a ser obsidiado pelo Clarindo e pelo Leonel, eles percebem ali. E aí isso é uma coisa que eles contam pra gente. Nessa escola de vingadores, quando eles vão estudar as técnicas de obsessão, eles explicam pra gente que cada ser humano encarnado tem um desejo central. Então pode ser, né, a sensualidade, o dinheiro, o poder, né? Pode ser uma coisa boa, a caridade, né? O desejo central, tipo Xavier, com certeza era muito nobre, né? Mas cada espírito tem um desejo central. E é nesse desejo que os obsessores vão trabalhar. Então, para reiterar essa mentalidade do Luiz, o Clarindo e o Leonel levam para esse sítio um monte de espíritos avarentos para reforçarem essa mentalidade dele, né? E aí o Luiz ele vai passando a ser, com o passar do tempo, né? E a Alzira fica muito preocupada com isso, um grande avarento, né? Um homem que tinha posses, mas que não aproveitava os filhos, não aproveitava a esposa, não fazia um jantar decente. Ele sempre estava nessa mentalidade de eu preciso guardar, eu preciso poupar, eu preciso ter mais dinheiro. E isso foi sendo cada vez mais reforçado no que ele não imaginava, que era uma grande técnica de obsessão dos próprios tios, né? Então, a gente, nesse primeiro contato, a gente percebe, né, falando dos personagens, que o Clarindo, ele era o mais bruto, né? Ele era aquele que estava com muita raiva, né? E o Leonel, né, ele era um pouco mais intelectualizado. A gente tem um discurso aí dele explicando várias coisas, né, para a gente entender esse processo de obsessão. E eles eram, né, no fundo, eles eram vítimas do crime, né, do Antônio Olímpio, né? Tudo começou porque eles foram vítimas. E aí é o que a gente fala muito do perdão, né? Quem perdoa, desata um nó. Né? Quem faz o mal faz o nó, dá aquele nó, e quem perdoa, desata. Se a gente parte do perdão para a vingança, a gente vai reforçando esse nó, né? Vai deixando esse nó cada vez mais apertado, até que alguém tem essa atitude caridosa do perdão para poder romper com esse ciclo vicioso, que, gente, se não houver perdão, nunca vai cessar.
vai estar sempre encarnando, espiando um atrás do outro, e vingando, até que alguém perdoe. E aí, né, eles explicam um pouco mais para a gente dessa técnica de obsessão, né, falam aí, acho que a gente já falou bastante sobre isso, e aí eles trazem, né, para a gente nesse capítulo, que é muito interessante, um exemplo prático, né, dessa técnica de obsessão que eles utilizam, né, e aí que é uma sessão aí de hipnose obsessiva, é assim que eles chamam. Então, o Luiz, ele queria ficar dono, né, de um outro terreno, então ele estava obstinado em conseguir esse terreno. E aí o Clarindo e o Leonel se utilizam dessa vontade ardente dele em aumentar o patrimônio para, né, lascar o obsessor ali naquele sítio para ficarem junto com ele. E aí eles contam que os obsessores, eles seduziam o Luiz mandando imagens, né? O terreno vai ser seu, colocavam uma imagem do terreno na mente dele, e ele, né, salivando de vontade de ficar mais rico, e os obsessores, né, percebendo que a cada vez que eles sugeriam uma imagem, né, desse terreno no sentido da avareza, e ele acolhia em detrimento de fazer uma oração, de colocar uma barreira espiritual contra os obsessores, toda vez que ele acolhia, eles iam mandando mais, e cercando cada vez mais esse pobre irmão nosso. Então, eles colocam essa imagem, né, aliada aí absolutamente ao desejo do obsidiado. E aí, eles acham, né, num determinado momento ali, quando eles estão contando, né, que o André Luiz e o Hilário estavam com uma aparência ali meio suspeita, né? O que é que está acontecendo? Será que esse povo está aqui para atrapalhar os nossos planos? Porque eles tinham planos muito significativos. E aí o Silas, né, quando ele é convidado pelos obsessores, o Silas, que é o que a gente percebe, ele começa a entrar no jogo. Né? Ele começa a falar de um modo que os obsessores vão gostar mais. Né? E o Silas, ele tinha realmente essa capacidade, né, de ser condescendente para conseguir a confiança dos obsessores. E é muito interessante, porque quando eles começam a discutir sobre a situação daquela família, Clarindo, Leonel, Antônio Olímpio, Alzira, que já estava mais elevada, eles trazem aqui para a gente a sentença de que só o amor poderia libertar essa família, que só o poder do amor seria capaz de desatar, né, esse nó. E aí o Silas, né, percebendo isso, ele entende que ele precisaria ir por esse caminho do sentimento para criar uma conexão. Né? E é assim que no capítulo 9, né, que acho que é o irmão Cristo vai trazer para a gente, né? No capítulo 9, a gente começa a entrar na história de Silas e a gente percebe que ela tinha uma similaridade muito grande, né, nessa questão material, da avareza, do apego à posse, né? É uma similaridade muito grande à história do Leonel e do Clarindo. Pois é, o capítulo chama justamente a história de Silas e é um capítulo inesquecível. Recomendo todo mundo a ler porque realmente choca tanto a nós que estamos lendo, quanto chocou André Luiz e Hilário, porque eles vão, então, eles vão em missão a esse sítio junto com o Silas, né? Então o André Luiz e o Hilário vê o Silas como um mentor, como algo, né, alguém evoluído. Né? E justamente o que Silas explica ali, só para resumir um pouco, porque a história do Silas é um pouco longa, eu vou tentar resumir o máximo possível aqui. E então ele fala que justamente, né, porque há um diálogo ali, né, entre o Silas e o Clarindo e o Leonel, né, e um deles, igual o João falou, é muito mais articulado, então ele começa a argumentar com Silas e aí o André Luiz fica um pouco estranho com aquela conversa, assim, mas como que o Silas, né, tá falando assim, o que está acontecendo? E aí o Silas fala que justamente as pessoas, elas vão trabalhar espiritualmente nos lugares onde elas ressonam, onde elas precisam ainda ter uma evolução assim, moral. Porque o que acontece com a história do Silas, aí ele vai falando por que ele estava ali fazendo aquela missão e qual que era o processo de ressonância dele com aquela situação de avareza. Porque justamente ele foi um avarento de marca maior. Porque o que acontece? Ele nasceu numa família muito rica, né? E a mãe, né, pede para ele cursar medicina, ele vai cursar medicina, ele forma em medicina. Um pouco antes dele formar, a mãe dele desencarna, mas aí ele começa justamente a
a fazer a medicina de forma errônea, né, tirando aproveito, né, de pessoas que precisavam. Então, ele já começa o processo avarento dele ali justamente dentro da medicina, né? Ele vira quase um mercenário, um médico mercenário, vamos dizer assim. Ele só trata pessoas que têm muito dinheiro, que podem pagar um valor muito alto. E o pai dele, né, depois que a mãe dele desencarna, a mãe dele muito católica, né, sempre queria o melhor para o filho, mas enfim, o pai dele desencarna também. Não, na verdade o pai dele fica viúvo, né, e conhece uma jovem que chama Aida, uma outra personagem, né. Ele se encanta por essa jovem, muito mais jovem que ele, e a Aida, como jovem, ela começa a ter uma vida social muito ativa. E o pai já, né, o pai do Silas já não aguenta acompanhar. Ele começa a ficar doente, e aí ele recebe um convite, né, para ir num evento. Ele era um ser de muita posse e tal. E nesse meio termo, o Silas começa a ficar com medo, né, por pai dele ter justamente se envolvido com a Aida e ter que, né, ele percebe que o pai dele fica velho, né, fica doente, fica com medo de ter que dividir a herança dele com a Aida. Então ele começa, com esse evento ao qual o pai dele não pode ir, a criar um plano para justamente tirar a Aida da jogada. E aí ele vai para esse evento, e nesse evento ele encontra o Armando, que é primo da Aida. E ele sabia, né, por contextos ali da cidade, que o Armando era afim da Aida, né? Então ele começa a tentar julgar o Armando para cima da Aida, né, para justamente fazer com que eles fiquem juntos. E ele começa justamente a incentivar essa relação, né, criando eventos, fazendo festas, indo ao teatro e sempre levando Armando e a Aida junto, como o pai dele estava acamado e não podia ir. Então, até um dia que ele consegue fazer com que o Armando fique com a Aida. Então, nessa noite que ele sabia que ele estava num quarto dessa mansão, porque eles moravam numa mansão, né, sabia que os dois estavam ficando juntos, o Silas vai lá, pega o pai dele, ainda nem conseguia levantar da cama direito para fragar a Aida com o Armando junto. E aí, o que acontece? Quando ele vê aquela cena, né, o pai dele não aguenta, morre, desencarna, e a Aida também, porque ela não aguenta, ela sai correndo, mas na verdade o Armando sai correndo e a Aida ela toma muito remédio, ela fica muito transtornada com aquela situação, não aguenta e tira a própria vida, né, se envenenando. E aí o que acontece é que, né, no desenrolar dessa história, eu estou sendo o mais sucinto possível, porque essa história é tão rica em detalhes que daria um livro como tipo do Emmanuel, né, de riqueza de detalhes, né, tipo 2000 anos ou 50 anos depois. Com certeza. Essa história daria um livro perfeitamente. Enfim, então ele fica muito, né, tocado com aquela situação pelo ter provocado aqueles dois desencarnes. Então toda aquela riqueza que ele conquistou já estava sufocando ele. Então ele viajava para tentar esquecer, ele não aguentava mais morar na casa onde ele fez isso, né? Onde o pai dele desencarnou, onde a Aida desencarnou. E aí ele tenta fazer, aí ele fala, né, que as melhores viagens do mundo, os melhores pratos, os melhores lugares, não tirava aquela sensação de culpa dele. Então quando ele volta para o Brasil, ele se hospeda na casa de um amigo, porque ele não aguenta ir para a mansão onde isso tudo aconteceu. E aí ele vai estar passando mal à noite de estômago, em vez de ele tomar um remédio, né, para o estômago, ele toma um veneno sem querer, mas desencarna. E aí ele vê o que ele fez depois que desencarnou. E aí ele conta que o choque que a Aida, né, o que ele proporcionou para a Aida foi tão grande, que dementou ela tão grande, que ele precisava de achar a Aida para ele conseguir resolver essa situação ainda. Ele precisava de achar a Aida nesse lugar ao qual a gente descreveu no capítulo 3, né, esse umbral em volta da Mansão Paz, porque ela estava perdida e ele não conseguia achar. E aí o André fica tão espantado com a história e questiona o Silas. Falou, mas a espiritualidade consegue achar. Falando, não, mas a espiritualidade consegue achar, mas é eu que tenho que achar. Foi eu que dementei ela. Então, o meu compromisso é com ela e eu vou procurá-la até eu conseguir reerguê-la e conseguir, né, reparar tudo o que eu fiz.
Então, essa história é muito chocante. Eu resumi o máximo possível aqui, mas ela é muito linda. Eu nunca mais vou esquecer dessa história, porque é chocante à medida que você vai lendo, e a riqueza de detalhes é tão incrível, que eu fico imaginando, a gente fica imaginando a cara de André e do Hilário ouvindo aquela situação justamente naquele ambiente ali turvo, né, nebresco que estava ali, justamente por causa dessa obsediação. E não só o André Luiz, quanto o André Luiz e o Hilário, mas o Clarindo e o Leonel ouve essa história também, e aí ele é o ponto a qual o Silas precisava para que eles se compadecessem, tivesse tipo assim, né, a ponta de luz dentro de todos, que é o que a gente tem. Então, quando você se expõe, né, quando você se doa, quando você se entrega, você consegue justamente isso que o Silas conseguiu. O ponto de luz dentro desses dois seres que estavam ali, totalmente dementados, dementando o outro, né, o Luiz, que estava ali encarnado, e eles ficam tão chocados com a história que eles ficam assim, quem somos nós na fila do pão? O que a gente está fazendo? Que eles ficam emocionados com a história, e tanto eles quanto o André Luiz também, e aí sim eles conseguem, né, o arcabouço ali para justamente tratar Clarindo e Leonel. Então essa história é incrível, eu nunca vou esquecer dessa história. Verdade. É muito interessante perceber, né, como quando as situações são colocadas, né, com uma certa distância, né, a irmã Edna é psicóloga, ela sabe disso, né, quando se afasta um pouco do trauma, talvez até analisando esse problema na vida de outra pessoa, né, como a gente consegue chegar a uma solução mais racional, né, mais fidedigna em termos de proximidade com aquilo de que os nossos espíritos precisam. Pessoal, a gente está... Somente um adendozinho, que observamos que mesmo Silas já estando em outro estágio, ele não esquece. Não esquece. Por quê? Porque foi uma marca que foi uma alavanca para a mudança dele. Então, terapeuticamente, às vezes os erros são importantíssimos. A gente, toda vez que erra, a gente acerta, né? Não é o processo educacional de ensino-aprendizagem, a gente erra para acertar. Então, o erro foi tão importante para ele que ele passou para os dois irmãos, o Clarindo e o Leonel, e vai ser um suporte, uma base, que a gente depois vai entrar, né, no próximo capítulo 10, que justamente é um fecho final, é maravilhoso esse capítulo, que vai mostrar realmente o quanto essas experiências são importantes para a pessoa que passou e também para servir de exemplo. Né? Achei verdade. fantástico. Pessoal, Parabéns. só que a bateria aqui ela vai morrer, então para a gente não perder, eu vou fechar. Graças a Deus a gente conseguiu voltar, a gente já chegou até o capítulo 10, né? Então na semana que vem a gente pode retornar aí para o 13, né? Para o 12, para o 13, para o 14. Quero agradecer muito aos meus amigos queridos aqui, né? Por estarem comigo, graças a Deus, né? Depois de todas essas semanas aí, né? De muitos afazeres, a gente conseguiu retornar aos estudos. Estou muito feliz, graças a Deus. Né, e muito, muito grato aqui aos espíritos por terem possibilitado, né, que nós tivéssemos esse momento aqui tão especial. A gente vai estar aqui, então, pessoal, toda sexta, né? Agora a gente volta aí toda semana com os estudos, graças a Deus. E antes de nós fecharmos, que eu vi algumas perguntas aqui na caixinha, vai ter toda semana, gente. O estudo é sequencial, então a gente vai de capítulo a capítulo, então não precisa ir ler além, né? E nem retomar tudo. A gente vai com muita calma sempre nos livros, e a gente, se não puder estar aqui na sexta, possivelmente a gente faz no sábado, porque agora a gente está com a agenda de novo mais organizada. Antes de nós terminarmos, eu quero pedir a irmã Edna para fazer uma prece breve, para a gente agradecer aqui a Deus, e aí, a última pergunta que vocês fizeram, a gente salva todos os estudos aqui, gente. Então tá tudo, desde nosso lar, tá tudo aqui, tem vários aí em colaboração com a irmã Edna, com o irmão Cris. Agora que o Instagram, né, abriu, a gente pode fazer colaboração dos 3. Então vai ficar no perfil dos 3. Uma maravilha. Então sempre fica salvo, pessoal. E aí, para quem gosta do YouTube, os nossos estudos também vão para o canal Saber Espiritismo. Tá tudo lá, só procurar que a gente acha desde o início. Mestre amado, estamos aqui felizes pela nossa volta, por esta oportunidade a qual tu nos destes nesta atual encarnação, para podermos nos aprofundar, para podermos beber dessa água viva
os ensinamentos desses benfeitores maravilhosos sobre as mãos maravilhosas do nosso querido Chico Xavier. Que onde ele esteja, porque temos a certeza de que ele está ligado a nós, que receba a nossa gratidão. Ajoelhados estamos espiritualmente neste momento, para agradecer tudo, meu irmão querido. Nosso amado Chico Xavier, que tanto fez por todos nós e continua fazendo incessantemente. Obrigada por tudo, por essas bênçãos, por esses alimentos que nós estamos tendo em nossos lares, que possamos divulgar esse trabalho, que possamos incentivar a cada um, ao invés de estar ligado às TVs, aos programas materialistas, aos programas viciosos, que abram os livros dessa codificação maravilhosa, que abram os livros desses espíritos que vêm até a nós, para nos dar o auxílio em nossa caminhada, para quando chegar o dia da nossa partida, não chorarmos, meus irmãos. Muito obrigada por tudo, amigos infinitos, que tanto nos ajudam. Quero agradecer ao João, ao Cris, ao Geraldinho e a tantos outros que conosco labutam da tua seara, mestre. E a todos vocês, que Deus o ampare, que Deus o proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Maravilha, hein, gente? Prece. Obrigado, pessoal. Então, vou fechar aqui, vou salvar. Já chamo os dois na colaboração. E aí, na semana que vem, a gente se encontra aqui, tá? Tá bom, Abração. até semana que vem. Tchau. Até semana que vem.